não há propriamente bíblias daquilo que é o SEO. Portanto, os algoritmos não são estáticos, os resultados vão mudando ao longo do tempo e os ranking factors não são propriamente públicos, até porque há pessoas que acreditam que determinadas estratégias funcionam, outros completamente o oposto. Mas se há boa prática que todos nós, todos os especialistas de Google Marketing sempre concordaram, é que devemos ter cada página a ranquear para um grupo específico de palavras-chave. Portanto, evitar aquilo que nós tecnicamente chamamos de keyword cannibalization. Evitar que muitas páginas estejam a tentar ranquear para as mesmas palavras-chave. Só que isso era algo que funcionava quando a Google dominava toda a cota de mercado. E hoje em dia a pesquisa está extremamente fragmentada e, na verdade, canibalização estratégica pode ser o segredo para vocês conseguirem conquistar visibilidade em múltiplos touchpoints, em múltiplos AI Search Engines. Portanto, é isso que me proponho. Agora estão a pensar, este tipo é muito estúpido, isto não faz sentido, mas embarquem, por favor, nesta viagem. O que vamos descobrir aqui ao longo desta apresentação é precisamente como é que conseguimos navegar estes 9 planetas, que antes era só o Google e agora são muitos mais. Eu, antes de começar, queria agradecer aqui naturalmente ao Marco e à Carolina por me terem convidado aqui para mais um evento. Eu este ano pensei que ia falar para o boneco, porque já era muito tarde, mas felizmente vocês continuam aqui comigo. Para quem não me conhece, e antes de entrar aqui em detalhe no que é isto das Prompt Constellations, o meu nome é Bernardo Ferreira e trabalho atualmente na Reach AI. O que a Reach AI faz é ajudamos a empresa a conquistar visibilidade em AI Search e nós temos tido até agora um posicionamento muito de serviço, prestamos de serviço end-to-end, mas vamos lançar este ano uma plataforma self-service que permite a qualquer pessoa de vocês conseguir otimizar para estes novos motores de busca através dos nossos agentes de IA que estamos a criar. E, portanto, ao longo deste tempo, muita experiência. Eu, antes da Reach AI, acabei por estar 4 anos na Vorten. Vocês provavelmente conhecem a minha cara dessa altura. É um prazer ter-vos à parte dos colegas aqui. Obrigado. E pronto, e tenho trabalhado estou neste momento a fazer SEO para 15 empresas ao mesmo tempo, de diferentes indústrias, desde e-commerce a B2B, a SaaS, portanto vou tendo aqui a sensibilidade de muitas indústrias. Portanto, na Vorten, isto eram os desafios que eu tinha na altura, nessa época muito focada em Google. Eu e aqui a Joaninha, que trabalhámos muito também para conseguir atingir este tipo de resultados, e este foi o meu último ano de Vorten, e portanto estamos a falar de números até interessantes em termos de tráfego. Agora, ultimamente este tem sido o meu foco. Ajudo empresas um bocadinho por todo o mundo, como a ColdIQ, como a Indie Campus, vocês provavelmente conhecem, a Fraud, uma empresa de Fraud Detection. Portanto, ajudamos estas empresas a ser recomendadas quando alguém faz uma pesquisa, qual é que é a melhor empresa para isto, o melhor software, e ajuda os clientes. Vocês vão ver muitos screenshots dos nossos agentes, do nosso produto. Pronto, e ali aquela linha verde é um dos clientes que nós ajudamos, a Fraud, um software de Fraud Detection, a passar de 0 de visibilidade a mais de 20% em poucas semanas. Portanto, isto é possível, algo que seria impossível em Google, mas que em AI é relativamente fácil influenciar a short term este tipo de resultados. Tal como eu vos tinha dito, eu venho ser um bocadinho aqui o vilão, porque eu todas as vezes que abro o LinkedIn estou sempre a levar porrada de alguém. Estes tipos do GEO são os grandes scammers, isto é exatamente a mesma coisa. E, portanto, o que hoje me venho aqui propor é, eu antes de falar das Prompt Constellations, vou-vos desmistificar alguns mitos nesta área de AI Search. E atenção, mais uma vez, isto não é bíblico, isto são os textos que vou fazendo e pronto, vamos entrar então em detalhe sobre, eu julgo que são 7 mitos que vou falar aqui. O primeiro deles, eu tenho que saber exatamente o que as pessoas estão a pesquisar. Porque uma das grandes dores e das primeiras questões que os nossos clientes nos fazem, quando começam a trabalhar com a Reach, é: Bernardo, nós vamos aparecer para quê? Porque durante muitos anos, nós para Google temos utilizado Ahrefs, SEMrush, tem depois APIs para buscar data, a Google Keyword Planner, mas não há uma OpenAI Search Console, não há uma OpenAI Keyword Planner, mas isto não tem que ser um problema. Porquê? Porque, na verdade, o que nós
voltando um bocadinho atrás, eu lembro que em 2017, cerca de 15% das pesquisas que eram feitas em Google nunca tinham sido feitas anteriormente. Imagine isto agora, não sei quantos anos depois, com a pesquisa cada vez mais específica e conversacional. E, na verdade, nós não temos que otimizar palavra a palavra, temos que identificar qual é que é o problema, qual é que é a dor que as pessoas têm. E as dores que as pessoas têm em Google são exatamente as mesmas dores que elas vão ter em ChatGPT ou em AI. Agora, a forma como vamos otimizar para tal, isso aí é que é completamente diferente. E eu vos garanto que SEO não é igual a AI Search por muitas coisas que eu vos vou mostrar. A primeira delas é este exemplo aqui. Nós trabalhamos com um cliente que é Carro, que é uma plataforma de gestão de inventário, tipo dropshipping, coisas assim do género. Vejam estas duas prompts. Uma é muito mais curta, qual é que é a melhor plataforma de gestão de inventário para o e-commerce, e ali tem uma prompt muito mais longa e muito mais conversacional. Se repararem, isto está aqui em baixo, são as query fanouts que estão a ser geradas. O que é as query fanouts? Na verdade, quando alguém faz uma pesquisa no ChatGPT, olá, eu sou Bernardo, tenho não sei quantos anos, tenho esta empresa e estou à procura de uma plataforma de gestão de inventário. Ele não quer saber de metade da informação que está lá. O que o ChatGPT vai fazer é vai partir aquela mega prompt em múltiplas pesquisas que depois vai fazer em Google. Porque o ChatGPT vai buscar informação em tempo real, aquilo que é apelidado como processo de RAG, ao Google e Bing para ir buscar essas informações. Portanto, eu quando estive a otimizar para estes tipos, eu não queria saber qual é que era exatamente a palavra. Eu queria saber qual é que era a intenção de pesquisa. E a partir daí, olhei para as query funnels que estavam a ser feitas e se repararem são muito, muito semelhantes. Eu em AI Search Optimization, eu não otimizo para as prompts. Eu otimizo para as query funnels. São elas que me vão dizer para que termos é que eu vou otimizar. Portanto, este é o primeiro mito. Vamos ao segundo mito, que é, e já ouvi falar disto hoje, desculpem, porque eu não quero estar a contrariar ninguém, mas eu ouço isto muitas vezes, que é, um dos segredos para os algoritmos de IA nos recomendarem é termos de trabalhar PR. Mas os jornalistas não escrevem a pensar em SEO. Eu não conheço nenhum jornalista, ou muito poucos, que quando escrevam um artigo estejam a utilizar exatamente as palavras-chave, os headings certos, com schema markup. Eles não querem saber disso. E, portanto, os testes que eu tenho feito é que muito poucas vezes conteúdos de publishers e websites de notícias, etc., têm muito pouco impacto mesmo em search. E eu já vou-vos dizer que fontes externas que estejam mencionadas é que têm impacto. Já lá vamos. Mas PR, traditional PR, tem muito pouca influência. Agora, mito número 3. E este também tenho ouvido muitas vezes a ser falado, porque a maior parte das pessoas ainda não utiliza plataformas de AI Search para fazer este tipo de análise. E no seguimento do que eu estava a dizer anteriormente, PR não tem grande impacto, mas o que tem grande impacto é vocês conseguirem, para a vossa marca, obter menções a dizer que a vossa marca é muito boa, que vocês são uma das melhores marcas na vossa indústria, mas em páginas específicas. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer, e uma das minhas estratégias que eu uso em AI Search Optimization é o que é que eu posso fazer no meu site, que é aquilo que nós chamamos de owned content, que conteúdo é que eu posso criar no meu website para influenciar a resposta, e depois a parte de earned content, que é que citações em websites externos é que fazem sentido eu obter para a minha marca. Mas agora a questão, então como é que eu identifico quais é que são as landing pages específicas em que eu preciso destas menções, a tua marca é muito boa? Um dos principais erros, começando pelo erro, é fazer algo deste género, que é ir ao ChatGPT, what is the best email marketing tool? E o que é que seria o mais intuitivo? Era eu manualmente ir à procura de quais é que são os websites terceiros que estão a influenciar estes resultados de pesquisa. Qual é que é o problema de fazer isto manualmente? É que isto são algoritmos probabilísticos. Os websites que estão a aparecer aqui agora não são necessariamente os websites que vão aparecer nas próximas 10 ou 20 runs. Portanto, o que eu faço normalmente, antes de identificar quais é que são os websites externos que eu vou precisar de entrar em contato com eles, para estes tipos têm um listicle de top 10 email marketing tools. Eu vou querer entrar em contato com eles, olha, eu vi que tens esse conteúdo e eu tenho uma plataforma de email marketing que podes citar nesse teu conteúdo. Agora, eu não encontro isto à mão, porque muitas das vezes, isto é um screenshot da plataforma da Reach, que só está neste momento disponível internamente nos nossos serviços, nós acompanhamos as citações para cada domínio ao longo de várias semanas.
que é para perceber quais é que estão a cair. Porque se eu entrar em contato com aqueles tipos daquele website, pago-lhes um fee para me mencionarem, mas depois daqui a umas semanas aquele site vai deixar de ser relevante para LLMs, eu estou a investir dinheiro no sítio errado. Portanto, malta que diz que esta parte de earn mentions é igual a gerar backlinks é completamente diferente. Eu não quero saber da autoridade destes tipos. Até podem ter uma autoridade de 5 em 6. Eu quero é encontrar quais é que estão a ser mais citados pelos LLMs nos últimos 30, 60 dias de forma consistente. E essa é aquilo que nós vamos fazer. E, portanto, eu consigo identificar para cada prompt quais é que são as principais sources que estão a influenciar os algoritmos e depois consigo identificar especificamente quais é que são as páginas que estão a ter mais citações. E é através destas tools, com data, que eu depois tomo este tipo de decisões e vejo ali que a Fraudio, que é o meu cliente, é o segundo website na indústria a gerar mais citações em IA, à frente de grandes websites como o G2 e Reddit. Mito número 4. Para ser mencionado, o meu conteúdo tem que ser citado. Mentira. Vamos só clarificar aqui as métricas que estamos a olhar. Há duas grandes métricas em AI Search. A primeira delas é mentions, menções. A segunda é citações. E são termos fáceis de misturar. Menções é se a minha marca está a ser mencionada ou não na resposta, referenciada como uma das melhores soluções. As citações é se eu tenho alguma página no meu website à qual ele está a ir buscar essa informação. O melhor é os dois, porque desta forma o algoritmo não só está a influenciar a escolha das pessoas, mas eu estou a controlar a narrativa do que ele está a dizer sobre a minha marca. Eu trabalhei com um cliente, precisamente a Carro. Um dos principais problemas que eles tinham era, Bernardo, a Carro até já aparece para algumas prompts, mas é com o posicionamento completamente ao contrário. Porque eles tinham feito um rebranding de plataforma de influencer marketing para dropshipping e cada vez que a plataforma, que o ChatGPT falava deles, ainda era sobre a antiga solução. E, portanto, nós tivemos que atracar muito uma solução de beyond content para moldar aquilo que eu estava a dizer sobre eles. Agora, vou-vos dar um exemplo real do que eu fiz para algumas marcas. O que estão a ver ali, também com os nossos AI agents, nós monitorizamos para cada prompt, e vocês veem aqui, ali aquele exemplo, what are the best brands that sell instant smoothies? Nós corremos em diferentes modelos de linguagem, day by day, em quais das runs é que eles estão a ser mencionados ou citados. E daí vocês estarem a ver estes M's. Os M's é que a marca foi mencionada, o C é que a marca foi, a plataforma, a landing page foi citada, e se tiver MC, é os dois. E se repararem neste exemplo, esta marca com a qual eu trabalho está em quase todas as runs a ser mencionada sem a citação. Ou seja, ele está a dar a resposta que aquela marca é melhor para escolher sem estar a ir buscar informações ao meu website. Como é que isto foi possível? Vou-vos dar um exemplo, normalmente, de uma empresa real que é a Indie Campus, que nós trabalhamos a parte da AI Search Optimization. Nós fizemos as runs nas diferentes prompts estratégicas durante vários dias, e identificámos este publisher sobre dicas de viagens e coisas assim do género, que era a Dream Big Travel Far. E se repararem, eles têm várias páginas que nos dizem do tipo Best Camper Van Rentals in Italy, Best Camper Van or RV Rental Companies in Different Cities, que eram target prompts, nós queríamos que a Indie Campers fosse recomendado. E, portanto, eu analisei primeiro qual é que é a tendência de citações deste site, que era para não estar a pagar, e de repente a tendência era negativa. Depois de confirmar isto, eu identifiquei quais é que eram as páginas estratégicas que estavam a ser muito citadas e paguei pelo placement. Portanto, e atenção, isto é um mundo completamente novo. Eu já vos vou mostrar os diferentes modelos que existem de como é que nós podemos comprar aquelas menções, porque já há publishers quase especializados nisto em que cobram a posição em que tu estás na página. Imagina, se tu quiseres estar mencionado na primeira posição, tens de pagar, imagina, 1.000 euros ou $1.000, na segunda é menos, e assim por diante. Mas o que temos testado é que, pelo menos nas 3 primeiras posições, é o que tem mais impacto. Portanto, é aquilo que eu costumo pagar. E, portanto, exemplo real, what are the best RV rental companies in Miami? E reparem aqui, isto foi em Perplexity, a Indie Campers ali recomendada, e se repararem nas citações, onde é que ele está a ir buscar essa informação, a nenhum sítio é o site da Indie Campers. Foi neste publisher que nós identificamos. Portanto, isto é o poder que as third-party dimensions podem ter na vossa visibilidade da AI, mas não é um conteúdo random que a SAP.pt escreveu. Não, o Expresso. Isso tem zero impacto, praticamente. Para vos dizer
mostrar um bocadinho a evolução que a indústria está a ter. Eu entrei em contato com uns tipos que têm uma rede gigante de publishers, de websites. E eles quase que se especializaram em ter websites a falar sobre best something for this, traditional listicles. E eu entrei em contato com eles porque eles tinham imensos sites a ser altamente citados em AI. E eu te perguntei, olha, quanto é que custa, eu tenho este conjunto de clientes, quanto é que custa vocês mencionarem o meu cliente nas primeiras posições? E eles, não é bem assim que funciona. Não pagas one fee e é eterno. Não. O que é que eles têm? Têm uma solução de PPC dentro do site deles. Ou seja, eles têm vários listicles e na plataforma deles nós vamos dizer quanto é que estamos dispostos a bidar por cada clique no site deles. Quase como um Google Ads de menções. Portanto, alguém fazia isto em SEO tradicional? Não me parece. E, portanto, isto era depois o que eles partilharam comigo. E, portanto, como podem ver, eles têm depois todo um pay-per-click model nestes tais listicles, que acabam por ser dos tipos de conteúdos que influenciam mais respostas em AI Search. Agora, vamos para o quinto mito. Muitos de vocês já ouviram pelo LinkedIn de fora, Reddit é que está a bombar em AI Search, vocês têm que estar no Reddit. Eu não quero dizer que é um mito, faz sentido para algumas marcas, para outras não. O Reddit, vocês têm visto muitos estudos deste género, da Profound, da Ahrefs, e eles colocam sempre o Reddit como uma das plataformas mais citadas por AI. Mas eles nunca vos dizem ao certo quais é que são as prompts, qual é que é a fase do funil, porque imaginem, se eu fizer uma prompt, se eles estiverem a analisar prompts super awareness, do tipo, what is this? How do I do this? Obviamente que ele vai buscar a websites mais Wikipedia e Reddit, mas se eles estiverem a analisar prompts altamente transacionais, isso já não vai acontecer. Mais um exemplo real. Um cliente que eu tenho, quando eu estou a analisar quais é que são os domínios com mais citações, eu vejo aqui que o Reddit está ali na 4ª posição. Ok, faz sentido eu entrar no Reddit e otimizar para lá. Aqui outro exemplo. E outra coisa, que é, o que é que na verdade eu faço com o Reddit? Há duas estratégias que nós podemos seguir com o Reddit SEO para influenciar algoritmos de AI Search. A primeira delas é uma estratégia reativa. Ou seja, eu vou identificar quais é que são os posts específicos de Reddit que estão a ser usados como fonte de informação para IA e vou interagir nas threads. E não é com o perfil da minha marca. Criam perfis anónimos, constroem karma, que é a força do perfil à volta dessa conta, e depois interagem com aqueles posts de malta, guys, I'm looking for the best SEO conference in Portugal. Which one is the best? E vocês vão interagir do tipo, olha, eu ano passado estive na SEO conference e foi muito a porra e recomendo. Portanto, interagimos sempre de forma unbiased, quase real, mas não escrevam cartas de amor, porque senão vão ser provavelmente banidos de lá. Esta é a estratégia reativa. Que post é que está a funcionar? Estratégia proativa. Criam vocês posts em comunidades vossas. Portanto, eu para cada cliente crio sempre um subreddit, que é as minhas regras, e depois publico lá conteúdo do tipo I'm looking for the best solution to build email marketing automations. Se eu fosse MailChimp ou uma plataforma qualquer do género, eu ia interagir, ia criar um post sobre isto e depois usar outras contas para interagir a dizer que a solução da MailChimp era a melhor. E isto tem impacto. Isto tem impacto. Agora, tenho outros clientes que o Reddit nem aparece no top 10 e com isto não vale a pena investir tempo lá. É dar tiros no escuro e investir tempo onde não faz sentido. Este é outro mito. Eu apanho todos os dias também um post no LinkedIn a dizer listicles é um conteúdo muito perigoso de criar, há websites depois de criarem... Então, listicles são aqueles conteúdos top 10 softwares for this, coisa assim do género. E há muitas empresas, e a Reach faz isso, em que criamos estes conteúdos para influenciar respostas em LLMs. Agora, estes senhores, como a Lily Ray e outros tipos, estão constantemente a partilhar screenshots deste género ou posts a dizer, olhem, não façam isto porque isto é perigoso a longo prazo. É perigoso a longo prazo se vocês fizerem isto de forma programática, num dia fazem o upload de 200 listicles sem relevância nenhuma. E a questão é, eles são sempre parvos, e desculpem a linguagem, porque eu não crio os listicles para Google, eu crio os listicles para influenciar respostas de IA. E eles depois publicam aqui screenshots do Google Search Console.
Não é bem o que nós estamos a fazer aqui. Mas pronto. E, portanto, mostrando-vos dados reais de experiências que eu faço. What are the best go-to-market agencies? A CodeIQ é o cliente que nós acabamos por trabalhar aqui. E reparam que em muitas das respostas eles estão a ser mencionados e citados. E olhem para o ChatGPT. Mencionado e citado em quase todas elas. A CodeIQ é neste momento a empresa que está a ser mais mencionada e recomendada. E nós, no nosso produto, conseguimos identificar quais é que são os tipos de conteúdo que fazem mais sentido criar. E vejam ali, 72% das citações são provenientes de listicles. E são conteúdos deste género. É um conteúdo relativamente simples de se criar e tem um impacto brutal depois nas citações. E, portanto, identifiquem quais é que são os serviços que vocês oferecem, as soluções que têm para cada cliente e trabalhem isso. Agora, o que é que eu costumo fazer com os meus clientes? Eu não coloco este tipo de conteúdos em secções de blog ou coisas do género, porque senão vão poluir tudo o que é conteúdo realmente relevante na vossa secção de blog. Portanto, o que eu faço com os listicles é normalmente crio um folder à parte do tipo o domínio / roundups ou o que queiram chamar e depois com todos esses conteúdos à frente. Que é para separar o que é verdadeiramente educacional para mostrar ao cliente quando ele entra no site ou o que são estas páginas quase ghost pages em que só servem para influenciar algoritmos. Último mito, antes de passar para as Prompt Constellations, que é, no fundo, um resumo daquilo que eu tenho estado a dizer. Que é muito diferente otimizar para SEO do que aquilo que é para otimizar para AI Search. Não só por aquilo que eu estive a mostrar. Agora, eu compreendo que as ferramentas, muitas das ações que nós fazemos, são coisas que são ferramentas disponíveis também para SEO tradicional. Agora, quais é que usamos, aí sim muda muito. E vejam este exemplo aqui. Exatamente a mesma intenção de pesquisa. AI Note Taker. Ali quem está a ranquear em Google. TLDV, Otter e outras marcas que eu nem conheço. Se eu perguntar aqui ao Gemini melhores AI Note Takers, vão ver que aparece a Ferrum, aqui aparece a Tactic, no Perplexity, Jamie. Cada um está a dizer uma coisa diferente. Portanto, não há one size fits all. Como estão a ver, cada algoritmo está a dizer uma coisa diferente. Os algoritmos são distintos, então como é que SEO pode ser a mesma coisa que a AI Search Optimization? São diferentes empresas. E, portanto, a grande diferença aqui é que antes nós estávamos centrados somente em Google. Era relativamente mais fácil, porque só nos tínhamos que preocupar com um único algoritmo. Mas neste momento a pesquisa está tão fragmentada que é impossível dizer que basta um conteúdo, basta determinados backlinks, o que seja, para conseguir ranquear para diferentes pesquisas. Portanto, aquilo que eu faço com as Prompt Constellations, que vos vou mostrar a seguir, é eu preparo uma estratégia para ranquear modelo a modelo, que é aquilo que me vai montar as diferentes constelações. Porque lá está, e eu vou-vos mostrar depois exemplos reais, porque cada modelo vai precisar de determinadas páginas distintas, porque os algoritmos não vão buscar informação ao mesmo sítio. E, portanto, tal como eu estava a introduzir, aquilo que são este conceito de Prompt Constellations é uma estratégia de conteúdo próprio, que nós montamos no nosso website, em que determinamos motor de pesquisa a motor de pesquisa, ChatGPT, Gemini, etc., que páginas é que precisam ser criadas para cada um deles de forma a maximizar a minha exposição. E, portanto, e às vezes o que é que pode acontecer? Até pode acontecer a mesma prompt no ChatGPT eu preparar às vezes 2 páginas complementares. Porque imaginem que eu pesquiso por quais é que são as melhores plataformas de email marketing. E uma parte da resposta é estas são as melhores soluções, e portanto eu crio um listicle, e depois mais abaixo e estas são algumas dicas sobre como escolher a melhor. E ele está a ir buscar 2 tipos de conteúdo completamente diferentes. A primeira parte da resposta é quais é que são as melhores, listicle, e a segunda parte, como é que escolhes? How to buy. E portanto, para a mesma prompt, para o mesmo motor de pesquisa, vou ter que criar 2 páginas distintas para maximizar essa visibilidade. E isto é o que são Prompt Constellations. Exemplo real. Quanto tempo é que vou? 25. Tenho que acabar. Antivirus gratuito para PC. As páginas que melhor estão a ranquear são landing pages, feature pages, daquela, esta é a nossa solução, estes são os pros, isto é a forma como subscreves aqui a solução, páginas de conversão. Se eu for ao ChatGPT, estou à procura de um antivírus gratuito para PC, qual recomendas? O que é que está a alimentar esta resposta? Primeira parte, a mostrar quais é que são as melhores marcas,
quais é que são os artigos, o conteúdo que eu vou ter que produzir para aqui. Não é uma landing page de conversão. É um listicle. Os melhores antivírus gratuitos, top 5. Mais outro deles. Best antivirus. Então, mas eu fiz a pesquisa em português e ele está-me a apresentar páginas em inglês. Porquê? Mesmo quando vocês fazem uma pesquisa em português, as query for notes podem ser default em inglês. Ou seja, mesmo que a minha marca seja para Portugal, faz sentido para a AI Search criar uma página também em inglês sobre aquilo que vocês estão a comunicar. E, portanto, eu para ranquear aqui para ChatGPT já sei 2 páginas que vou ter que criar. Um listicle em português e um listicle em inglês, para maximizar a visibilidade. Porque uma query for note é em português, a outra é em inglês. Mais ainda, mais abaixo, a resposta mostra-me, olha, já agora, se estiveres indeciso, tem isto em consideração. Eu também quero tomar conta do que ele está a dizer nesta parte. E vou criar uma 3ª página sobre como escolher o melhor antivírus gratuito. Portanto, 3 páginas, esta constelação de 3 páginas, para a mesma prompt, num só motor de pesquisa. Perplexity. Um listicle em português e AI Mode. Está ali a ser citado Reddit e YouTube como 2 das principais influências. Portanto, eu já sei, muito provavelmente aqui para Google AI Mode, eu vou ter que produzir um conteúdo em Reddit para ranquear para isto e um vídeo de YouTube no meu canal da minha marca também a explicar, a dar estas informações. Portanto, é aqui um conjunto de constelações gigantes e para vos mostrar aquilo que muitas vezes, mesmo que a prompt seja em português, quais é que são as melhores discotecas em Lisboa, vejam aqui as query for notes que estão a ser feitas, as pesquisas que o ChatGPT está a fazer no Google. Melhores discotecas em Lisboa, Best Nightclubs Lisbon. Portanto, mais um exemplo real de que eu tenho que produzir uma página em inglês para conseguir ranquear para isto. Agora, portanto, se nós quiséssemos ranquear para isto tudo, nestes 4 modelos distintos, para Google, Claude, Gemini, o que seja, estas são as constelações que eu teria que produzir. Portanto, para esta mesma pesquisa, para ChatGPT, recapitulando, melhores antivírus gratuitos para PC, Best Free Antivirus for PC, porque para aproveitar a fanout em inglês, e depois uma 3ª, quais é que são os melhores, como escolher os melhores antivírus. Perplexity, o mesmo listicle dali dá, e depois, tal como vos disse, no Gemini, tínhamos de produzir um conteúdo de vídeo e um conteúdo depois para Reddit. Portanto, isto é o que são Prompt Constellations. Só para acabar, e eu prometo que me vou calar agora, mas provavelmente, lembram-se de eu ter dito que uma das principais boas práticas que existia na indústria era evitar ter múltiplas páginas a competir para as mesmas keywords. Portanto, a pergunta que vos está na cabeça é como é que isso não se come todos uns aos outros? Certo? Como é que estas páginas não ranqueiam todas para os mesmos termos? Há 3 soluções para vocês evitarem que isto se canibalize entre si. A primeira delas é através de robots TXT. Portanto, o robot TXT é uma coisa feia. É uma coisa deste género. E na maior parte das marcas, o que é feito é fazem qual é que é a instrução que vocês querem esta instrução é para quem? É para o Perplexity, é para o algoritmo da Google, é para quem? Normalmente as marcas fazem isto para todos e, portanto, metem o robô, esta instrução é asterisco, quer dizer que é para todos. Mas o que é que isto dá para fazer? Vocês podem pôr estas instruções por modelo, por crawler, que é isso que pode ser feito. Portanto, o conteúdo que é para Perplexity, eu posso fazer disallow, bloquear o crawl aos outros, que é para não se canibalizar. Agora, porquê é que vocês não veem ali nenhum para a instrução Google? Porque eu tinha-vos dito, para Google, eu só quero usar a minha landing page de free antivírus gratuito, aquela página de conversão. Mas eu não posso bloquear o listicle, não posso bloquear o how to buy, porquê? Porque se eu bloquear no Google, o ChatGPT quer ir lá buscar a informação e não está lá. Ganda nó na cabeça, ganda puzzle. Portanto, o Robots TXT pode ser usado para bloquear os outros, mas não nada do Google, porque senão o Perplexity, etc., não consegue ir lá buscar a informação. E é aqui onde surge a segunda solução, que é outra coisa chata, que são as canonicals. Vai ser o tipo que depois entra em coisas técnicas. Por isso é que eu faço estas coisas para vocês não adormecerem. As canonicals são coisas deste género que aparecem no código das páginas. O cliente não está a ver, mas o que é que isto diz ao algoritmo? Esta página, qual é que é a versão principal para o Google? Ou seja, 99%, qual é que é a boa prática? É termos aquilo que é chamado de self-referencing canonical. É canonical, está a dizer ao Google, esta é a versão da própria página. Indexa-me. Portanto, a canonical, na maior parte dos casos, é a mesma do URL. Neste caso, o que é que poderia ser feito?
Isto é editado, eles não têm isto mesmo no site, mas eu sei este exemplo. Se eu quisesse que a versão principal em Google desta página fosse a página de produto de conversão e não este listicle, ele podia pôr a canonical aqui, assim. Não é a mesma do URL daquele, é a outra página de produto. Portanto, na altura de alguém pesquisar por antivirus for PC gratuitos, já estou a misturar línguas, ele iria privilegiar a outra sem desindexar esta. Porque as canonicals são uma instrução e não vão desindexar depois as outras páginas. Portanto, esta é uma solução. E para acabar, então e como é que eu digo à Google qual é que é a versão em Portugal, qual é que é a versão em inglês, por exemplo? Para isso é que servem as hreflang, certo? Para dizer mais uma instrução no código, eu tenho que lhe dizer as diferentes versões nas diferentes línguas, em português, em inglês, o que seja, qual é que é a versão alternativa daquela página. Se isto não estiver lá, o Google vai ficar completamente baralhado, sobretudo se tiverem idiomas iguais para para diferentes regiões, tipo UK e US, qual é que é a versão para cada um. Agora, eu tinha-vos dito que a Reach até agora era uma solução somente baseada em serviço. Mas nós este ano vamos lançar oficialmente a plataforma self-service para que qualquer pessoa possa usar e que vos vai permitir fazer coisas como monitorização de prompts, perceberem em que prompts estão a aparecer, em quais não estão, quais é que são as citações que fazem sentido, quais é que são os post-ready que faz sentido trabalhar e muitas mais ações. Portanto, obrigado e vamos ver se nos vemos fora ou não. Obrigado. Hey! Obrigado. Espetáculo! Boa. Grande voz! Obrigado.